A narrativa nos apresenta Ruth, inserida em um contexto familiar israelita que, devido à fome em sua terra, buscou refúgio em Moabe. Nesse ambiente estrangeiro, os filhos de Elimeleque e Noemi estabeleceram laços matrimoniais com mulheres moabitas, e Ruth se uniu a um deles. Podemos imaginar que, apesar das diferenças culturais e religiosas entre israelitas e moabitas, laços de afeto e companheirismo se desenvolveram. Essa união, embora aparentemente distante do centro da história do povo de Deus, não escapa ao seu olhar. Deus, em sua soberania, pode usar cada relacionamento e cada circunstância, mesmo aquelas que parecem desviar do curso esperado, para tecer seu plano maior. Refletimos aqui sobre como, muitas vezes, nossos relacionamentos e oportunidades surgem em lugares e momentos que não planejamos. Será que Deus não estaria plantando sementes em terras aparentemente estranhas, preparando o terreno para um florescimento futuro que só entenderemos mais tarde? Nossas vidas são entrelaçadas de maneiras misteriosas e cada pessoa que cruza nosso caminho pode ter um papel, por menor que pareça, no tapeçaria do nosso destino, guiado pela mão invisível de Deus. A narrativa nos apresenta Ruth, inserida em um contexto familiar israelita que, devido à fome em sua terra, buscou refúgio em Moabe. Nesse ambiente estrangeiro, os filhos de Elimeleque e Noemi estabeleceram laços matrimoniais com mulheres moabitas, e Ruth se uniu a um deles. Podemos imaginar que, apesar das diferenças culturais e religiosas entre israelitas e moabitas, laços de afeto e companheirismo se desenvolveram. Essa união, embora aparentemente distante do centro da história do povo de Deus, não escapa ao seu olhar. Deus, em sua soberania, pode usar cada relacionamento e cada circunstância, mesmo aquelas que parecem desviar do curso esperado, para tecer seu plano maior. Refletimos aqui sobre como, muitas vezes, nossos relacionamentos e oportunidades surgem em lugares e momentos que não planejamos. Será que Deus não estaria plantando sementes em terras aparentemente estranhas, preparando o terreno para um florescimento futuro que só entenderemos mais tarde? Nossas vidas são entrelaçadas de maneiras misteriosas, e cada pessoa que cruza nosso caminho pode ter um papel, por menor que pareça, no tapeçaria do nosso destino, guiado pela mão invisível de Deus. Diante da perspectiva de retornar à sua terra natal e recomeçar sua vida em um ambiente familiar, Ruth fez uma escolha surpreendente e radical: permanecer ao lado de sua sogra, Noemi. Sua famosa declaração transcende o simples dever de nora. Ela revela um laço de amor profundo, solidariedade e uma identificação com o destino de Noemi. Ruth escolheu um futuro incerto ao lado de uma mulher amargurada pela perda, em uma terra estrangeira onde ela não tinha raízes nem segurança. Essa decisão nos confronta com a profundidade do verdadeiro amor, aquele que não busca conveniência ou benefício próprio, mas que se entrega em apoio e companheirismo nos momentos mais difíceis. Em nossas vidas, somos constantemente desafiados a exercer essa lealdade, seja em nossos relacionamentos familiares, de amizade ou na comunidade. Será que nossas escolhas refletem um amor sacrificial que se alinha com o amor incondicional de Deus por nós? A decisão de Ruth, aparentemente um ato de abnegação, plantou as sementes para um futuro que ela jamais poderia ter imaginado, mostrando como a fidelidade e o amor podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus para realizar seus propósitos. Após a tocante demonstração de lealdade de Ruth, as duas viúvas empreenderam a jornada para Belém. Imagine a cena da chegada. Duas mulheres empoeiradas e exaustas, adentrando os portões de uma cidade que outrora fora o lar de Noemi. Mas,
que agora havia retornar em uma condição de notável vulnerabilidade e acompanhada por uma estrangeira. O contraste entre a partida de Noemi anos antes com seu marido e filhos e seu retorno solitário com uma nora moabita certamente gerou um burburinho e olhares curiosos entre os habitantes de Belém. Aquele era o início de um novo capítulo, marcado pela incerteza, mas também pela promessa da providência divina em uma terra que era o berço de sua fé. A chegada a Belém não era apenas um retorno físico, mas um recomeço espiritual e social, onde as raízes de Noemi poderiam, de alguma forma, oferecer sustento para ambas. Em sua chegada a Belém, a necessidade imediata de sustento se tornou uma prioridade. Seguindo um costume da época que permitia aos pobres respigar nos campos após a colheita, Ruth humildemente pediu permissão a Noemi para ir aos campos buscar alimento. Essa atitude demonstra sua disposição em trabalhar arduamente e sua preocupação em prover para si e para sua sogra. A escolha do campo onde Ruth foi respigar não foi aleatória aos olhos de Deus. A providência divina a guiou para as terras de Boaz, um homem rico e influente, que por sua vez era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Esse encontro fortuito, aparentemente um simples ato de buscar alimento, era na verdade um passo crucial no desenrolar do plano de Deus para a vida de Ruth e para a linhagem de Israel. A providência divina se manifestou de maneira clara quando Ruth se viu trabalhando justamente no campo de Boaz. Este encontro não foi uma mera coincidência. Boaz, um homem de caráter nobre e piedoso, logo notou a presença da estrangeira, trabalhadora em suas terras. Sua atenção foi despertada não apenas pela diligência de Ruth, mas talvez também por sua situação vulnerável e sua lealdade a Noemi, que certamente já era conhecida na comunidade. A maneira como Boaz age a partir desse momento revela a bondade e a generosidade, que eram características de um homem temente a Deus, seguindo os princípios da lei mosaica, que instruíam a cuidar dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Esse encontro inicial entre Ruth e Boaz foi o catalisador de uma série de eventos que transformariam a vida de ambas e teriam um impacto duradouro na história de Israel. A bondade de Boaz para com Ruth se manifestou de maneiras concretas e surpreendentes. Ele não apenas permitiu que ela respigasse livremente em seu campo, mas instruiu seus servos a deixarem cair grãos de propósito para que ela tivesse mais alimento para recolher. Além disso, ele a protegeu, ordenando que ninguém a importunasse e oferecendo-lhe água para beber durante o trabalho árduo sob o sol. Esse tratamento diferenciado não passou despercebido por Ruth, que, sendo uma estrangeira e estando acostumada à marginalização, deve ter se sentido profundamente grata e encorajada por tamanha gentileza. A ação de Boaz reflete o coração de Deus, que estende sua graça e cuidado para além das fronteiras e demonstra amor prático por aqueles que são considerados os menos favorecidos. Em um mundo onde a indiferença e a exploração são comuns, a atitude de Boaz brilha como um farol de esperança e compaixão. Ao final de um dia de trabalho árduo, Boaz convidou Ruth para compartilhar uma refeição com seus trabalhadores. Esse gesto de inclusão era incomum para a época e demonstrava um nível de respeito e consideração ainda maior por ela. Sentar-se à mesa com aqueles que trabalhavam para ele elevou o status de Ruth de uma simples respigadora estrangeira para alguém que era reconhecida e acolhida dentro da comunidade do campo. Esse momento de comunhão e partilha aponta para o coração acolhedor de Deus, que derruba as barreiras sociais e convida todos a participarem de sua mesa. A refeição compartilhada não era apenas sobre sustento físico, mas também sobre construir laços e oferecer dignidade a alguém que poderia se sentir invisível e marginalizada. Através da simples ação de compartilhar o pão, Boaz estava
demonstrando o amor prático e a justiça que eram pilares da fé que ele professava. Ao retornar para casa ao final do dia, Ruth compartilhou com Noemi tudo o que havia acontecido, incluindo a gentileza extraordinária de Boaz. A reação de Noemi foi perspicaz e cheia de esperança. Ela reconheceu a mão de Deus agindo naquela situação, percebendo que Boaz era um parente próximo, um resgatador em potencial para a família. A orientação de Noemi a Ruth a partir desse momento demonstra sua sabedoria e sua fé na providência divina. Ela encorajou Ruth a continuar trabalhando no campo de Boaz, reconhecendo a segurança e a oportunidade que essa conexão poderia trazer. A experiência de Ruth no campo de Boaz não era apenas sobre obter alimento, mas sobre ser inserida em uma teia de relacionamentos e possibilidades que Deus estava tecendo cuidadosamente para restaurar a vida de ambas as mulheres. A sabedoria de Noemi se tornou ainda mais evidente quando ela compartilhou com Ruth os costumes da sua cultura relacionados ao resgate familiar. Ela explicou que Boaz era um parente próximo que tinha a responsabilidade e a possibilidade de redimir a propriedade da família e, consequentemente, prover um futuro para Ruth, perpetuando o nome de seu falecido marido. A sugestão de Noemi para que Ruth se aproximasse de Boaz no terreiro durante a noite, seguindo um protocolo cultural específico, demonstra sua esperança de que Boaz agisse em favor delas. Essa estratégia, embora pudesse parecer arriscada, incomum para os padrões modernos, era uma prática aceita na época para apresentar um pedido formal de resgate. A confiança de Noemi nos costumes e principalmente no caráter de Boaz era um reflexo de sua fé em Deus conduzindo os eventos. Seguindo as instruções de Noemi, Ruth foi ao terreiro de Boaz à noite, um local onde ele e seus trabalhadores estavam limpando e guardando os grãos após a colheita. A cena no terreiro, sob a luz da lua e talvez de algumas fogueiras, era um ambiente de trabalho que se transformava em um local de encontro significativo. A aproximação de Ruth a Boaz, seguindo o costume de se deitar a seus pés, era um gesto de humildade e um pedido formal para que ele exercesse seu direito de resgate. Esse ato exigiu coragem de Ruth, pois ela era uma mulher estrangeira se aproximando de um homem influente em um ambiente predominantemente masculino e em um horário incomum. Sua ação demonstra sua fé e sua disposição em seguir a orientação de Noemi, confiando que Deus estava trabalhando através daquela situação. A reação de Boaz ao ser acordado por Ruth demonstra seu caráter honrado e sua reverência pelos costumes. Em vez de repreendê-la ou tirar vantagem da situação, ele reconheceu o significado de seu pedido e a elogiou por sua lealdade em buscar o resgate dentro da família de seu falecido marido, em vez de procurar um homem mais jovem ou mais rico. Sua resposta foi marcada pela integridade e pela disposição de cumprir seu papel como um possível resgatador. No entanto, ele também informou a Ruth que havia um parente mais próximo que tinha o direito de resgate prioritário. A promessa de Boaz de resolver a questão legalmente no dia seguinte revela sua justiça e seu compromisso em seguir os procedimentos corretos, demonstrando que ele era um homem que temia a Deus e respeitava a lei. Na manhã seguinte, Boaz agiu com diligência e integridade para resolver a questão do resgate. Ele se dirigiu à porta da cidade, o local de encontro para assuntos legais e comunitários, e convocou o parente mais próximo, que tinha o direito prioritário de resgate. A cena na porta da cidade era um momento crucial, onde as decisões eram tomadas publicamente e diante de testemunhas. Boaz apresentou a situação de Noemi e a possibilidade de resgate da propriedade de Elimeleque, o que também implicaria casar-se com Ruth,
para dar continuidade ao nome do falecido. A maneira como Boaz conduziu essa negociação demonstra seu respeito pela lei e pelos costumes, buscando uma solução justa e transparente para todos os envolvidos. Sua preocupação não era apenas em cumprir a lei, mas também em garantir o bem-estar de Noemi e Ruth. O diálogo entre Boaz e o parente mais próximo revela as implicações do resgate. O parente estava disposto a redimir a propriedade, mas hesitou em casar-se com Ruth para dar continuidade ao nome do falecido, possivelmente por questões financeiras ou por não querer comprometer sua própria herança. A lei do resgate tinha um propósito nobre de proteger as famílias e garantir a continuidade das linhagens, mas envolvia responsabilidades significativas. A recusa do parente mais próximo abriu o caminho para que Boaz, demonstrando mais uma vez sua bondade e seu senso de responsabilidade, se oferecesse para redimir Ruth e a propriedade. Sua disposição em assumir essa obrigação, mesmo sabendo que envolveria custos e responsabilidades futuras, é uma demonstração do seu caráter altruísta e de sua consideração pelo bem-estar de Noemi e Ruth. Com a recusa do parente mais próximo, Boaz declarou publicamente sua intenção de redimir Ruth e a propriedade de Elimeleque, cumprindo assim seu papel como um verdadeiro Goel, resgatador. Sua decisão foi testemunhada pelos anciãos e por toda a comunidade presente na porta da cidade, conferindo legitimidade e legalidade ao ato. Esse momento selou o destino de Ruth e abriu um novo capítulo em sua vida. A disposição de Boaz em se casar com uma estrangeira e em dar continuidade ao nome de um falecido, que não era seu parente direto, demonstra um amor e uma lealdade que vão além das obrigações legais. Sua ação é um reflexo do amor redentor de Deus, que não hesita em se aproximar e resgatar aqueles que estão em necessidade, mesmo que sejam de fora da comunidade original. Após o acordo de resgate ser firmado publicamente, o caminho estava aberto para o casamento entre Boaz e Ruth. A união deles não era apenas um ato de cumprimento da lei, mas também um encontro de duas almas que encontraram amor e companheirismo em meio a circunstâncias desafiadoras. O casamento de Boaz e Ruth representa a união de um homem íntegro e uma mulher leal, uma aliança construída sobre o respeito, a bondade e agora o amor. Essa união, que aos olhos humanos poderia parecer improvável devido às suas origens diferentes e às tragédias que ambos enfrentaram, era parte do plano de Deus para restaurar a vida de Noemi e para inserir Ruth na linhagem do Messias. O casamento deles era um testemunho de que o amor divino pode florescer em qualquer contexto e trazer esperança onde antes havia apenas perda. A consumação do casamento de Boaz e Ruth trouxe uma grande alegria e uma nova esperança para Noemi. Aquele lar, que antes era marcado pela perda e pela tristeza, agora se enchia com a promessa de uma nova vida. A presença de Ruth como esposa de um homem bom e provedor significava segurança e estabilidade para Noemi em seus anos de velhice. Aquele era o cuidado de Deus se manifestando de maneira tangível na vida dessas mulheres que haviam enfrentado tantas dificuldades. O casamento de Ruth não era apenas um final feliz para sua própria história, mas também um ponto de restauração para a vida de sua sogra, mostrando como os laços de amor e lealdade podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus para trazer cura e renovo. A bênção final da história de Ruth se manifesta com o nascimento de seu filho, Obed. Esse evento não apenas deu a Ruth a alegria da maternidade e a Boaz um herdeiro, mas também trouxe uma profunda restauração para a vida de Noemi. As mulheres de Belém celebraram o nascimento do neto de Noemi, vendo nele um sinal de que sua linhagem não havia se extinguido
e que Deus não havia se esquecido dela. Obed se tornou o elo que ligou Rute, a estrangeira leal, à linhagem de Davi, o grande rei de Israel, e finalmente a Jesus Cristo. O nascimento de Obed é um poderoso lembrete de como Deus pode usar as circunstâncias mais improváveis e as pessoas menos esperadas para cumprir seus propósitos redentores na história. A jornada de Rute, desde a perda e a incerteza até o amor e a maternidade, culmina em sua integração no plano divino da salvação. A notícia do nascimento de Obed se espalhou rapidamente por Belém, e a alegria era contagiante. Para Noemi, segurar seu neto nos braços era como receber de volta um pedaço de seu passado e a promessa de um futuro abençoado. As mulheres da cidade se reuniram para parabenizar Noemi, reconhecendo a fidelidade de Rute e a bondade de Boaz como instrumentos da graça divina na restauração daquela família. Aquele momento de celebração comunitária ressalta a importância dos laços sociais e do apoio mútuo em tempos de alegria e de superação. A história de Rute e Noemi havia tocado o coração de Belém, tornando-se um testemunho vivo da redenção e da esperança que podem surgir mesmo após as maiores perdas. A genealogia que encerra o livro de Rute conecta Obed a Jessé, o pai do rei Davi. Essa ligação é crucial, pois estabelece a linhagem de Rute, a estrangeira leal, dentro da história da salvação de Israel. A inclusão de uma moabita na ancestralidade do maior rei de Israel é um testemunho da graça inclusiva de Deus que não se limita a fronteiras étnicas ou sociais. A história de Rute, portanto, não é apenas um relato de amor e lealdade familiar, mas também uma parte integrante do plano redentor de Deus, culminando séculos depois no nascimento de Jesus Cristo, um descendente de Davi. Essa perspectiva genealógica eleva a história de Rute a um significado ainda maior, mostrando como as escolhas de indivíduos podem se encaixar no propósito divino para a história da humanidade. A história de Rute ressoa até hoje como um poderoso lembrete do amor incondicional de Deus, que se manifesta através da lealdade, da bondade e da providência. Cada reviravolta em sua jornada, desde a perda até a restauração, revela a mão de Deus trabalhando nos bastidores, guiando os eventos para um propósito maior. As escolhas de Rute, marcadas pela fé e pela devoção, nos inspiram a confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades, e a demonstrar amor e lealdade em nossos relacionamentos. Sua história nos ensina que Deus pode usar pessoas de todas as origens e em todas as circunstâncias para realizar seus planos. Assim como Rute encontrou um lugar no coração de Israel e na linhagem do Messias, nós também podemos encontrar nosso propósito e nosso lugar no plano de Deus, confiando em sua graça e seguindo seus caminhos. Ao refletirmos sobre a jornada de Rute, somos confrontados com a importância das escolhas que fazemos em momentos cruciais. A decisão de permanecer com Noemi, mesmo diante da incerteza e da aparente falta de futuro, foi um ato de fé que abriu portas inesperadas. Sua disposição em trabalhar humildemente para prover sustento, sua obediência aos conselhos de Noemi e sua coragem ao buscar o resgate de Boaz demonstram uma postura de confiança em Deus e de proatividade em meio às dificuldades. Cada passo de Rute foi guiado por um coração leal e uma fé resiliente, qualidades que também somos chamados a cultivar em nossas próprias vidas. A história dela nos encoraja a perseverar, a buscar a Deus em todas as circunstâncias e a confiar que Ele pode transformar nossos vales de sombra em caminhos de esperança e bênção. A bondade de Boaz é um exemplo notável de como os princípios divinos podem ser vividos na prática. Sua generosidade para com uma estrangeira necessitada,
Sua integridade ao seguir os costumes do resgate e seu respeito pela lei demonstram um caráter moldado pela fé. Boaz não apenas cumpriu suas obrigações legais, mas foi além, demonstrando compaixão e cuidado genuínos. Sua história nos desafia a examinar nossas próprias atitudes em relação aos outros, especialmente aqueles que são marginalizados ou necessitados. Somos chamados a ser instrumentos da bondade de Deus em nosso mundo, estendendo a mão, oferecendo apoio e buscando a justiça em todas as nossas interações. O exemplo de Boaz nos mostra que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas de amor e serviço. Em última análise, a história de Ruth é uma poderosa demonstração da providência divina. Desde o encontro casual no campo de Boaz até o nascimento de Obed, cada evento parece orquestrado por uma mão invisível que guiava os passos daqueles que confiavam em Deus. Mesmo em meio à perda e à incerteza, havia um plano sendo desenrolado, um plano que culminaria na vinda do Messias. A história de Ruth nos encoraja a reconhecer a presença e a atuação de Deus em nossas próprias vidas, mesmo quando não compreendemos o caminho à nossa frente. Somos convidados a confiar que, assim como Ele cuidou de Ruth e Noemi, Ele também está trabalhando em nosso favor, tecendo um propósito maior através de cada circunstância que enfrentamos. Ao contemplarmos a tapeçaria da vida de Ruth, percebemos que os momentos de maior vulnerabilidade muitas vezes precedem as maiores bênçãos. A perda de seu marido e a decisão de deixar sua terra natal a colocaram em uma posição de dependência e incerteza. No entanto, foi nessa fragilidade que sua fé e lealdade puderam brilhar intensamente, atraindo a atenção de Boaz e abrindo caminho para a sua redenção e integração na comunidade de Israel. Essa dinâmica nos ensina que não devemos desesperar nos tempos de dificuldade, mas sim buscar a Deus e permanecer fiéis aos princípios que Ele nos ensina. As provações podem ser o solo fértil onde o caráter é forjado e onde as oportunidades divinas podem florescer de maneiras que jamais imaginaríamos. A história de Ruth é um testemunho de que a resiliência e a confiança em Deus podem transformar a nossa maior fraqueza na nossa maior força. A linhagem de Ruth, uma estrangeira culminando no nascimento de Davi e posteriormente em Jesus, é uma poderosa ilustração do plano redentor universal de Deus. Ele não está limitado por fronteiras geográficas, étnicas ou sociais, mas seu amor e sua graça se estendem a todos aqueles que o buscam com um coração sincero. A inclusão de Ruth na genealogia de Jesus é um lembrete de que, aos olhos de Deus, o que importa não é a nossa origem, mas a nossa fé e a nossa disposição de seguir seus caminhos. Sua história nos encoraja a derrubar as barreiras que nos separam e a reconhecer a dignidade e o valor de cada ser humano como parte da criação de Deus. O amor redentor de Deus transcende todas as divisões e nos convida a fazer parte de sua família, assim como Ruth foi acolhida no seio de Israel. Em cada etapa da jornada de Ruth, podemos discernir a presença constante de Deus, mesmo nos momentos de silêncio aparente. Sua providência se manifestou através de encontros aparentemente casuais, da bondade de Boaz e da sabedoria de Noemi. A história de Ruth nos convida a desenvolver uma sensibilidade para reconhecer a atuação divina em nossas próprias vidas, a perceber que mesmo os pequenos detalhes e as interações cotidianas podem fazer parte de um plano maior que Deus está tecendo. Ao confiarmos em seu amor e buscarmos viver de acordo com seus princípios, abrimos espaço para que sua graça nos guie e nos conduza a um futuro de esperança e propósito. Assim como aconteceu com Ruth, que de estrangeira e viúva se tornou uma ancestral do Rei dos Reis.
A beleza da história de Ruth reside em sua simplicidade e profundidade. Ela nos mostra que o amor e a lealdade são valores atemporais que transcendem culturas e épocas. A decisão de Ruth de abandonar sua terra e seus deuses para seguir Noemi e o Deus de Israel é um exemplo de fé genuína e de compromisso inabalável. Sua jornada nos inspira a questionar nossas próprias lealdades e a considerar a profundidade dos laços que nos unem aos outros e a Deus. Em um mundo muitas vezes marcado pelo individualismo e pela busca por vantagens pessoais, a história de Ruth nos lembra da importância de colocar as necessidades dos outros acima das nossas e de confiar na providência divina para guiar nossos passos. Que possamos aprender com a humildade, a diligência e a fé dessa mulher extraordinária, permitindo que sua história ecoe em nossos corações e nos motive a viver com mais amor e devoção. A história de Ruth é um farol de esperança para todos nós. Ela nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios e nas situações mais desesperadoras, Deus tem um plano e pode transformar a nossa dor em alegria, a nossa perda em bênção. Assim como Ruth, que era uma estrangeira sem perspectivas, encontrou um lugar de honra na história do povo de Deus, também nós podemos encontrar nosso propósito e nossa identidade em Cristo. Sua história nos encoraja a não nos definirmos por nossas circunstâncias presentes ou por nosso passado, mas a olharmos para o futuro com fé e confiança naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a jornada de Ruth nos inspire a manter a esperança viva em nossos corações, sabendo que o amor redentor de Deus é capaz de nos alcançar e nos transformar, independentemente de onde viemos ou do que tenhamos enfrentado. Que a história de Ruth seja uma fonte constante de inspiração e encorajamento em sua jornada de fé. Que você possa encontrar em sua lealdade um modelo para seus relacionamentos, em sua diligência um guia para seu trabalho e em sua fé um alicerce para sua confiança em Deus. Que a bondade de Boaz o desafie a ser generoso e compassivo com aqueles ao seu redor, e que a providência divina que guiou os passos de Ruth o lembre de que Deus está sempre presente, trabalhando em seu favor, mesmo quando você não consegue ver. Que a beleza da redenção que se manifesta na vida de Ruth seja uma certeza em seu coração, sabendo que em Cristo há sempre um novo começo e uma esperança viva. Senhor Deus, agradecemos por histórias como a de Ruth, que nos ensinam sobre amor, lealdade, fé e a tua providência constante. Pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar as lições dessa história em nossas vidas, a sermos leais em nossos relacionamentos, diligentes em nosso trabalho e confiantes em teu plano para nós. Que possamos reconhecer a tua mão em cada detalhe de nossa jornada e viver de acordo com o teu amor redentor. Amém. Se você foi abençoado por esta história, inscreva-se no canal para mais conteúdo inspirador. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E não deixe de comentar abaixo suas reflexões sobre a história de Ruth e assistir a outros vídeos do nosso canal. Que Deus te abençoe.